Olá, pessoal. Hoje vamos ter uma aula fantástica especial sobre Team Topologies com o super Renato Barbieri. E vocês sabem quem é o Renato? O Renato é engenheiro civil pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, com pós-graduação Master Level, chique, hein? Em Software Development pela Open University UK. UK, para quem não sabe, é Inglaterra, certo, Renato? É. Certo, isso aí. Foi Uhum. músico durante um longo período da sua vida profissional até abraçar definitivamente o mundo do software. Que troca doida! Com vasta experiência em várias capacidades, em empresas dos mais variados portes, de startups a grandes conglomerados, descobriu o mundo da agilidade em 2002 através do Extreme Programming, o XP, quando morava na Inglaterra e onde viveu por 15 anos. Possui as certificações PSM1, PSM2, PSPO1, KMP, PMI-ACP e IBM Agile Coach, ufa! Trabalha como agilista, ajudando times e organizações a navegar os mares da agilidade e se realiza compartilhando seus conhecimentos como autor, tradutor e professor, ensinando agilidade em ambientes corporativos e em vários cursos de pós-graduação e MBA. E aí, Renato, tudo bem aí? Tudo bom, Pilar? Tudo jóia. E aí, o que você conta para nós hoje? Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade, né? A gente já tem uma parceria, né, Pilar? Começamos aí fazendo alguns trabalhos de tradução juntos, então, muito bom a gente ampliar essa parceria agora falando desse assunto que eu acho que é um assunto que está ganhando cada vez mais tração e atenção, né, da comunidade de agilidade em geral, no Brasil principalmente. Então, acho que é um assunto ainda bem atual para a gente conversar hoje. Muito bem. Então vamos falar sobre. Team Topologies. Deixa eu compartilhar minha tela. Está tudo certinho aí. Boa. Pois é, Team Topologies, né? Muita gente está falando sobre isso. Ah, o livro, na verdade, já tem exatamente a data de publicação dele é 17 de setembro de Ué, 2019. Então, está fazendo aniversário, 4 anos. Não está traduzido para o português ainda, é uma pena. Até essa semana mesmo eu conversei com um dos autores. Fala um pouquinho deles, né? Matthew Skelton é um consultor inglês, e o seu coautor é o Manuel Paes, que é um consultor português. E eles que juntos desenvolveram toda essa abordagem, né? Não vou chamar de metodologia, porque não é, né? Um trabalho deles em cima de DevOps, né? Toda a origem do Team Topologies é DevOps, como a gente vai ver já já, tem um slidezinho para mostrar isso. E juntos desenvolveram essa abordagem que eles chamaram de Team Topologies, lançaram um livro juntos, e há tempos, né, que eu, bom, já conheço o Manuel já há mais de um ano, e aí eu venho cobrando dele, caramba, né? Poxa, você é um coautor português, quando é que a gente vai ter a nossa versão, né, em português? E ele falou que não depende dele, depende da editora, né? Mas que deve mesmo, a gente deve logo ter, porque tá ganhando muita atenção e muita gente está querendo conhecer. Mas hoje só está disponível em inglês, né? Mas tem aí na Amazon, quem quiser comprar a versão em inglês está lá. Uma coisa boa é que eles já têm um glossário dos principais termos em português, eu até conversando com o Manuel, ele já me passou isso, eu já adequei a nossa apresentação aqui hoje para ter os termos corretos, né? Mas o que é esse tal de Team Topologies, né, Pilar? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Gosto de começar sempre pelo começo, as origens, né? Nada como olhar para etimologia, de onde que vem a palavra, né? Então, a palavra topology, ou topologia, né, em português seria a tradução, ela vem lá do grego, né? Que topos em grego é lugar. E topologia é muito utilizada, o pessoal que trabalha com redes está sempre falando de topologia de rede, né? Ela é muito usada, né, o pessoal de engenharia de infraestrutura, etc. E qual que é a ideia, né? É você olhar para um sistema, né? E olhar para aquelas partes que constituem o sistema e a forma como essas partes constituintes elas se interrelacionam, como que elas estão organizadas. Essa é a chamada topologia. É como se a gente olhasse e visse um mapa de como que aquilo está estruturado, né? É a fotografia da estrutura de um sistema de partes que o constitui. No caso aqui, a gente está falando de topologia de equipes, né? O termo, aliás, o termo que o Manuel gosta de usar é equipes. Em Portugal, eles falam equipas, né?
E no Brasil a gente fala muito time, equipes, e ele até falou: ó, a gente encontrou o meio termo, tá, Renato? Nós vamos falar equipes, assim, os portugueses de Portugal entendem, os brasileiros também. E a topologia de equipes, como que essas equipes, e a gente já está entrando, né, diretamente na seara da agilidade, né, das equipes de desenvolvimento, como que elas podem se estruturar de maneira a otimizar o fluxo. Essa que é a ideia, o fluxo de valor. Então, toda a motivação por trás do Team Topologies é otimização de fluxo de valor. E isso, como a gente vai ver, baseado em alguns conceitos fundamentais, está totalmente voltado para como essas equipes se organizam, como que elas estão estruturadas. Daí o nome, topologia de equipes ou Team Topologies. Então, se a gente for olhar um pouquinho para a história do Matthew e do Manuel, eles têm um site que, inclusive, continua no ar, tá? Que é a origem do Team Topologies, que eu coloquei o link aí para o pessoal, para quem tiver interesse em conhecer, quando eles trabalhavam diretamente com DevOps e começaram a olhar determinadas soluções que as empresas que eles visitavam, com as quais eles trabalhavam, utilizavam, e eles começaram a analisar, né, das mais variadas soluções, os prós e os contras. Então, é um site muito rico, porque ele traz exemplos de cada uma das formas que eles encontraram de organização, né, das equipes de Dev e Ops, né? E, e daí que surgiu a motivação, falando, puxa, deve existir uma forma da gente não padronizar, né, mas de encontrar padrões e oferecer ferramentas para que as empresas, dentro do seu contexto, possam utilizar esses padrões e criar as suas próprias estruturas. Porque sempre vai ser diferente, né, Pilar? Cada empresa tem as suas características, idiosincrasias, os seus desafios, e a gente não existe, né? A famosa bala de prata, né? Que a gente conhece lá do mundo da guerra das metodologias. É a mesma coisa aqui. Não existe uma solução que você diga, vai servir para todo mundo. Não. Né? Então, essa é a origem. Então, eu aconselho quem tiver interesse, e é bem legal. O site é bem rico e está lá, tudo aberto, né? Tudo à disposição aí de quem tiver interesse. Legal. Então, dando uma olhada no livro, e a ideia aqui realmente é um resumão do livro, né? O livro é muito rico, vale muito a pena ler, porque eles entram em vários detalhes. Tudo está voltado, né, a ter o fluxo mais rápido de valor. Como otimizar esse fluxo? Precisamos remover obstáculos, né? E aqui nesse slide a gente fala um pouquinho desses obstáculos, né? Onde é que eles estão, né? Então, tem vários termos aqui que a gente vai ver que vão ser definidos. Um já está aqui, é a lei de Conway. Já já a gente vai falar um pouquinho, porque ela é a base, né? A pedra fundamental do Team Topologies é a lei de Conway, né? Mas muitas outras coisas, né? Opções de design organizacional confusas, muitas surpresas pelo caminho, times que não são engajados, né? Equipes não engajadas, software que é grande demais para as equipes existentes, né? A gente vai falar de um conceito muito importante também, que é de carga cognitiva, né? Reorganizações ou reestruturações, né, nas empresas que são muito dolorosas e que acontecem com uma certa frequência. Isso acaba sempre emperrando o fluxo. Né? Então, tudo isso eles olharam, né? A falta de alinhamento entre as equipes, né? Cada uma puxando para um lado, e começaram a estudar que formas que poderiam existir de tentar ajudar as empresas a saírem um pouco desse pântano, né, desse labirinto que são esses obstáculos todos, né? É pressão Legal. para entregar, só que o fluxo está travado em alguma parte, né? Pois Por é, algum motivo. exatamente, né? E aqui o olhar deles, né? A gente sabe do Kanban, por exemplo, que a gente pode trabalhar muito bem, né? A questão de fluxos. O olhar deles é muito mais voltado para como que a estrutura organizacional pode ser arranjada, organizada de maneira a permitir a otimização do fluxo, e não o oposto, que é emperrar, né, o fluxo. Ah, eu vou te interromper. É curioso, Por porque o favor. Kanban, ele foca no fluxo em si, né? E não na equipe. Uhum. Você vê o Exato. fluxo, a passagem de cartão por etapas e tudo mais, mas você não vê a equipe. Então, a ideia aqui é ver a equipe, como a estruturação da equipe pode afetar o fluxo de trabalho. Isso. E a equipe dentro do contexto de outras equipes que têm um mesmo propósito, né? Então, é super complementar, eu acho que é muito complementar, né? Perfeito.
eu gosto de abordagens que se complementam. Da mesma forma que eu vejo o Scrum e o Kanban se complementando, o Lean Topologies se encaixa em tudo, né? Ele complementa qualquer outra abordagem que a gente possa utilizar e nem precisa ser ágil, né? Ele nasce da agilidade, mas nem precisa ser ágil. Ele está olhando o design organizacional, né? Se for ágil, melhor ainda, né? Mantém os nossos empregos, a gente fica feliz. Aleluia. Por aí. Legal. Então, falando de agilidade, né, um ponto muito importante que é enfatizado logo no início do livro é a necessidade de que a gente olhe sempre e comece sempre com equipe, né? Eles chamam essa premissa de team first. Primeiro vem equipe, né? E aí eles falam, mas o que é equipe para nós, né? Para o Matthew e para o Manuel. Equipes são unidades estáveis, né? Um agrupamento de pessoas que é estável, ou seja, que tem uma vida razoavelmente longa, são pequenas, 5 a 9 pessoas, elas têm um propósito compartilhado, ou seja, todo mundo trabalha com o mesmo objetivo, é a definição de equipe, de time, né? Todo mundo tem o mesmo objetivo. Elas estão alinhadas a um determinado segmento de domínio de negócio, e a questão do domínio é muito importante, porque é isso que vai nos ajudar a tomar decisões de como dividir uma determinada área em equipes, né? Elas vão ter subdomínios e cada uma com a sua carga cognitiva, né? E sempre lembrar que para a gente fomentar, promover o pensamento, né, de equipe, o espírito de time, é importante reconhecer e recompensar a equipe como um todo, né? Algo que a gente precisa evoluir do que eu tenho visto ainda por aí, né? Então, basicamente, equipes pequenas, né? Para que dentro uh, desse grupo de pessoas a gente tenha a maximização da confiança e, obviamente, isso facilita demais a comunicação. Todo mundo conhece aquela famosa equaçãozinha, né? Que vai mostrando que, à medida que a gente aumenta o tamanho da equipe, o número de canais de comunicação cresce exponencialmente e vai ficando completamente fora de controle, a gente não consegue mais se comunicar. Se a gente não consegue se comunicar, a gente tem uma perda de confiança naturalmente, né? Então, eles trazem muito esse conceito. Então, fundamental, tudo começa com a equipe, né? Então, quando a gente fala aqui, pensem num time Scrum, por exemplo, né? Pequeno time de um grupo de pessoas que tem o mesmo propósito e que vão trabalhar com cada uma com a sua especialidade para o desenvolvimento de um produto ou de um serviço, etc. Né? Esse é o ponto inicial. Para embasar essa questão das equipes, o livro é muito pesquisado, sabe, Pilar? Eu gosto muito porque ele traz muitas referências interessantes. É o tipo de livro que a gente começa a ler, quer ler vários livros porque a gente quer se aprofundar. E eles vão dando essas diretrizes, né? Eles vão direcionando a gente para isso. Então, um conceito que eles trazem é o famoso número de Dunbar, né? O Robin Dunbar, ele era um matemático, né? E ele tem a seguinte teoria, né? Que numa rede, né? De um indivíduo, uma rede social, né? Ou seja, onde existem relacionamentos significativos, ele diz, se encontra tipicamente na ordem de 100 a 200 indivíduos. Como é que ele descobriu isso, né? É uma pesquisa interessante, porque ela é antropológica, né? E ele foi olhar na história, né? Então, ele viu, por exemplo, o tamanho dos vilarejos na Europa, em especial na Inglaterra, né? Vilarejos medievais. Ele fala, poxa, não passava aí de 150 pessoas, né? E esse número ficou aí nessa média, entre 100 e 200. E por quê? Porque mais do que isso, as pessoas começam a se estranhar, elas não se conhecem direito, né? E ele expande essa ideia, tá? Em fronteiras. E se a gente olhar aqui, esse gráfico está mostrando as várias fronteiras. Quanto mais próximo do centro a gente vê, né, que são vários círculos concêntricos aqui, menor é o time, menor é o agrupamento de pessoas e maior é a confiança. Por isso que a gente fala, olha, entre 5 e 9 pessoas, a gente tem um alto potencial de confiança, né? Porque todo mundo se conhece bem, se comunica bem. À medida que você vai ampliando, você vai perdendo confiança, tá? Até que você chega em determinados círculos que as pessoas só se veem, né? Grandes empresas, por exemplo, né? Ah, conheço fulano de vista, tem 1000 pessoas no prédio, né? Mas talvez no andar onde a pessoa trabalha, ela conhece todo mundo, porque naquele andar tem entre 100 e 150 pessoas. Então, esse número é importante, né? Porque é um número que vai guiar a,
os limites, né? Os E isso é limites. curioso, Renato, porque quando você tem um time muito grande, grupinhos acabam se formando, Uhum. não é? Exatamente, né? A gente chama de silos hoje em dia, né? Na verdade, na minha época, a gente chama de panelinha, né? Mas mas é por aí, né? São pequenos grupos, como você mesma disse, né? Que se formam. E feudos, né? São feudos. É, Isso é bom, né? Porque quando você tem feudos, e os feudos, a ideia aqui é de poder, né? Você já tem uma certa briga e não a convergência, né? Não tem a colaboração. sim. E é o que a gente chama de trabalhar em silos. E se a gente tomar cuidado, isso acaba realmente se expandindo. Uma das inspirações, né, deles foi também a experiência do Spotify, né? Então eles olham assim e falam, olha, olha que interessante, apesar de não usar os mesmos termos, o Spotify divide, né, as squads, famosas squads, é um termo que se tornou, né, nossa, super popular, né? E as tribos. O que são squads e tribos, né? Nada mais são do que esses círculos do Dunbar, né? O squad é o círculo menorzinho e a tribo é um círculo que envolve os outros círculos menorzinhos. Comunidades, né? Essa é que é a ideia. E se a gente olha para empresas, as empresas realmente elas são assim. Elas têm pequenos círculos que vão se expandindo. A questão é, as empresas no geral evoluíram de uma forma hierárquica, né? Isso vem lá de trás, depois da guerra, quando as empresas começaram a se estruturar e a inspiração era o militarismo, né? Elas acabaram se hierarquizando. Mas a gente sabe que no dia a dia a gente não trabalha de maneira hierárquica, né? A gente trabalha de maneira em rede, a gente conversa com as pessoas, independente do nível de hierarquia, na maioria das vezes. Então, o organograma, o famoso organograma, que é quase sempre hierárquico, né? Ou, na sua maioria das vezes, ele é hierárquico, ele não reflete as redes de comunicação. Isso é uma constatação, inclusive, dos autores. Então, peraí, então a gente, na verdade, a gente tem uma coisa bonita na parede, mas na prática a gente faz diferente, né? E eles começam a refletir sobre isso. Será que não seria interessante a gente ter uma estruturação que fosse realmente o reflexo da maneira como a gente se comunica? A provocação é essa, né? É o começo de tudo aí. E eles chegam, que eu acho que aqui é o pulo do gato, talvez, né? Que é a lei de Conway, tá? O que é a tal da lei de Conway? Bom, é bem antiga, tá? O Mel Conway, ele acho que. Ah, tá aqui escrito, 68. Estava na dúvida se era 68 ou 69. Ele escreve um artigo onde ele diz o seguinte: a forma como a gente se estrutura, como os times, as equipes se estruturam numa empresa, ela dita a forma do sistema que a gente produz, ou do produto, ou do serviço que a gente produz. Então, aquilo que a gente, no final do dia, está entregando, ele é um reflexo da nossa estrutura de comunicação. Essa é a lei de Conway, né? Então ele diz assim: se você quer ter um negócio, por exemplo, mais desacoplado, né? Onde você tem menos hierarquia, mais células independentes, aí pensando na arquitetura de um sistema, para que você chegue nisso, você vai ter que mudar a sua organização para que ela trabalhe assim, de maneira desacoplada, menos hierárquica, né? E isso foi citado, isso é antigo, né? E foi citado num livro muito, mas muito famoso, que é o Mítico Homem-Mês, né? Do Fred Brooks, colega da IBM, né? Obviamente eu fiz IBM bem depois dele, né? Mas ele é muito famoso, ele escreveu esse livro em 1975, onde ele conta a experiência dele como gerente de projeto do Sistema 360, né? Na IBM. E ele cita a lei de Conway, né, já naquela época, e desde então, inúmeros estudos comprovaram que isso realmente é uma lei que ocorre na prática, né? Conforme você se estrutura, o reflexo disso é o que você entrega, como o seu sistema se estrutura. E olha que legal, né? A grande sacada, né? Que eu acho. Por isso que eu chamei de pulo do gato. Então, um exemplo, né? Se a gente tem um sistema assim, né? Uma estrutura assim, 4 times, só que eles estão estruturados em um subtime de front-end, um subtime de back-end. Todos esses 4 times de front-end e back-end, eles acabam não se reportando, mas convergindo para um time de DBAs, né? De administração de banco de dados, que, por sua vez, precisa passar para um time de Ops,
É uma estrutura organizacional, é assim que eles se comunicam, é assim que eles funcionam. Qual vai ser a cara do sistema deles? Adivinha, né? A gente só deu uma rotacionada nisso, né? A gente rodou 90 graus no sentido horário, mas o sistema é a cara da organização. A gente vai ter, por exemplo, um produto, um sistema, uma plataforma, que vai ter uma camada de interface de usuário. Por quê? Porque a gente tem uma camada de engenheiros de desenvolvimento front-end. A gente vai ter uma camada de aplicação, ou né, de apps, né, que é justamente onde a gente tem a lógica, business logic, dos nossos backends. Tudo isso conectado num DB central, um banco de dados central, porque nós estamos centralizados no DBA, e que passa por uma área de Ops. Então, isso é que é a lei de Conway na prática, é o que se observa na grande maioria das empresas. Bom, bacana, e o que a gente faz com isso, né? E aí que entra o pulo do gato do Tintopolis. Ele diz o seguinte: vamos reverter o Conway, vamos fazer a famosa manobra reversa de Conway. O que é isso? Primeiro, a gente pensa como que a gente quer que o nosso sistema seja, qual que é a cara dele, qual que é a arquitetura dele. E é interessante, de novo, né, olhar o que aconteceu no Spotify. À medida que o Spotify foi crescendo e cresceu muito rapidamente, o, a estrutura original dele era um monolito, né, um monólito, como se diz lá em Portugal. Eles precisaram desacoplar, né, reestruturar, fazer uma nova arquitetura do sistema, porque eles precisavam crescer e ter os times mais independentes. Então, eles mudaram a cara do sistema. Para isso, o que eles tiveram que fazer? Tiveram que mudar a cara dos times e como os times se comunicavam, estavam organizados. O que eles fizeram, talvez sem saber, não sei, não tem informação se eles sabiam disso, eles fizeram uma manobra reversa de Conway. Eles se reorganizaram para que o sistema saísse do jeito que eles queriam. Então, olha a arquitetura do sistema que a gente deseja. Nesse exemplo, claro, aqui a gente tem 4 times de microserviços independentes, não? Camada de cliente, API e Data Store. E reverte. É assim que os times vão produzir a aplicação que a gente quer. Então, essa é a grande, acho que o pulo do gato, a grande sacada do Tintopolis. Primeiro, você pensa qual é a arquitetura que você quer para o seu sistema, para a sua solução, né? Produtos, serviços, etc. A partir daí, começa a montar os seus times para que eles suportem essa mesma estrutura com essa mesma cara, que é o mais importante, né? Com essa mesma cara. Para isso, eles dão uma ajudazinha, porque eles criaram alguns padrões. Beleza? Perfeito. Esse negócio de desacoplar o que o Spotify fez, é uma forma de facilitar a manutenção também, né, a sobrevivência Exato. do sistema. Imagina. Senão, é uma loucura. Isso mesmo. Muito bem. Boa. Um ponto importante quando a gente está falando, e é claro, né? Acho que está implícito, mas é bom a gente mencionar isso. Nós estamos falando de grandes esforços de engenharia. Né? A gente não está falando de um time fazendo um aplicativo de celular, não. Falando de grandes desenvolvimentos, né? Grandes esforços, grandes plataformas, produtos grandes, etc. Por isso que a gente fala em times, né? Então, a gente tem um domínio de negócio muito grande que precisa ser particionado e dividido entre os times, para que cada time tenha uma carga, que é chamada de carga cognitiva, que seja compatível com o tamanho do time. Porque, senão, os times vão espanar. É básico isso, né? Então, eles trazem também um conceito fundamental, que é olhar com muito carinho, com muito cuidado, para a carga cognitiva do time. De novo, eles não inventaram isso vem num estudo de psicologia, tá? Bem interessante, tá? O que é a definição de carga cognitiva, né? Então, eu traduzi para a quantidade total de esforço mental em uso na memória de trabalho. Então, cada um de nós tem uma carga cognitiva, tá? Que está ligada à nossa memória de trabalho, ou seja, aquilo que a gente usa do nosso cérebro para fazer as atividades que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. É basicamente isso, tá? Não é a memória como um todo, né? Ou a nossa capacidade de resolver problemas. Não, não é isso. É o quanto que a gente consegue manter aqui na massa cinzenta para poder trabalhar no nosso dia a dia. Se a gente tem um time, a carga cognitiva do time vai ser a soma das cargas cognitivas dos seus integrantes. É básico isso, tá? E o que a gente quer, né? Foi esse psicólogo que criou essa definição, John Sweller. Ele usou isso
no estudo de aprendizado, né? Falando da questão de aprendizado. Por isso que ele chegou a essa conclusão das cargas cognitivas. Ele chegou à Deixa eu te seguinte fazer uma conclusão. pergunta, então. Oi, Então, por isso que gente que está muito estressada não consegue guardar nada na memória, esquece as coisas, aí se pode estressa mais ser, ainda. porque o excesso de carga cognitiva, principalmente algumas delas, são 3 tipos, a gente vai falar delas, Uhum. ele é nocivo, porque ele atrapalha. Tem uma Uhum. carga cognitiva que é boa, tem uma carga cognitiva que é necessária e tem uma carga cognitiva que é não desejável. A gente vai ver os 3 tipos agora. Legal. Quando a gente tem uma carga que não é desejável alta, ela atrapalha as boas, as outras Uhum. que são boas. Então a gente precisa encontrar um equilíbrio. É exatamente isso. E o estresse é o resultado, muitas vezes, o resultado disso. Né? Legal. Então, ele chegou à seguinte conclusão: 3 tipos, tá? Que ele chamou, e aqui eu passei a usar os termos que o Manuel adotou como padrão, porque eu não consegui encontrar muitas traduções. Achei ótimo que ele criou um glossário, porque a gente acaba falando finalmente na mesma língua, né? A primeira é chamada de intrínseca, e essa foi fácil de traduzir, porque a tradução é literal do inglês, intrinsic, né? O que é o intrínseco? É aquilo que a gente precisa saber para fazer o nosso trabalho. Então, se eu sou um programador Java, tá? Eu tenho que saber coisas básicas da linguagem Java. Eu tenho que ter um conhecimento da linguagem Java. Se eu sou um programador júnior, eu vou aprender lá o beabá do Java para poder começar a programar. À medida que eu vou evoluindo na minha carreira como um programador Java, né, júnior, pleno, sênior, o meu conhecimento vai aumentando de Java. O que é esse conhecimento? É o que a gente chama de carga cognitiva intrínseca. É aquilo que faz parte, né, do que eu preciso para poder fazer, executar as minhas tarefas. No caso do programador Java, escrever os programas em Java. Então, ela é importante. E ela é uma carga que é fácil, razoavelmente fácil da gente controlar ou de encontrar um equilíbrio, porque ela está ligada a aprendizado. Né? Então, se eu não sei alguma coisa, eu tenho que ter mecanismos para aprender, seja fazer um curso, ler um bom livro, ChatGPT, o que tiver, né? O Stack Overflow, né? O que É. tiver à minha altura, né? Ao meu alcance. E isso eu vou lidando com a minha carga cognitiva intrínseca. Aprendi, de momento que eu aprendi, ela deixa de ser carga cognitiva, porque agora eu já sei fazer. Eu não preciso me preocupar, é só a prática. Então, ela é importante e a gente precisa ter tempo para investir nela, porque ela que dá a evolução, né, da carreira e da expertise, né, do profissional. Tá? A próxima é o exemplo do Java, né? A próxima seria o que o Manuel traduziu para estranha. Em inglês é extraneous, tá? Pense em coisas supérfluas, que a gente não deveria ter que se preocupar, né? E, em geral, são tarefas mecânicas, tá? Tarefas manuais, procedimentos manuais, coisas que são recorrentes, mas que, como não fazem parte do nosso trabalho central, elas atrapalham, né? Então, assim, imagina assim, eu estou programando em Java, tá? Uma hora eu preciso pegar esse código e passar do meu estágio lá, o meu repositório de desenvolvimento para staging, ou QA, ou o nome que seja dado. Se eu tiver que fazer isso manualmente, eu vou ter que ler lá um procedimento e seguir passo a passo. Não é o meu trabalho. O meu trabalho é programar em Java e gerar soluções. Mover de um ambiente para outro é algo que eu deveria apertar um botão e fazer automaticamente. Se eu não tenho isso, eu estou aumentando a minha carga cognitiva. Então, eu estou utilizando uma parte do meu cérebro para lembrar como é que faz a bendita da movimentação entre ambientes. Isso é considerado supérfluo, isso é considerado o que eles chamam de estranho. Tá? Não é bom, isso nos distrai. Muitas vezes a gente nem tem nada escrito, né? A gente tem que perguntar para fulano ou ciclano, como é que faz isso? Né? Você sabe? Você já fez? Então, olha só o tipo de coisa que isso gera. A famosa troca de contexto, que não é boa, onde você tem que parar um negócio importante que você está fazendo, para interromper alguém, então você vai parar alguém também, para perguntar como é que se faz um negócio que deveria ser trivial e provavelmente automático. Tá? Isso é um exemplo. Então, essa é ruim, essa a gente quer minimizar e, se possível, remover essa carga cognitiva. Então, em termos de desenvolvimento de software, isso geralmente é feito com automação. Tá? Um exemplo, né? Legal. E a terceira, que é a melhor de todas, em inglês Germain, eu já vi gente
traduzir isso por alemão ou alemã, tá tudo errado, não tem nada a ver, tá? German não é a mesma coisa que German. É a carga que o Manuel traziu por pertinente, tá? Apropriada ou relevante. É aquilo que tem a ver com o domínio do negócio, né? Por que que eu estou programando Java? Não só porque eu gosto de programar e porque Java é uma linguagem que eu me sinto à vontade, mas porque eu estou resolvendo um problema de negócio. E eu preciso saber quais são os problemas de negócio para agregar valor. E aí que está, o valor está na carga cognitiva pertinente, o germane. Então, o conhecimento do domínio do negócio, aqui, eu diria que é a carga cognitiva que a gente tem que investir mais tempo, mais dinheiro, mais dedicação. Né? Essa e a intrínseca são as cargas boas. A estranha é aquela que a gente quer minimizar. Então, olha que interessante, a gente nem se dá conta disso, né? Que a gente, às vezes, se preocupa com coisas que não deveria estar se preocupando. A gente lembra disso quando a gente, às vezes, está no telefone gastando um tempão para que alguém faça a nossa internet funcionar, né? Por exemplo. Essa é uma carga cognitiva estranha, ela não deveria existir, né? Porque eu já pago pelo serviço. Se o serviço não está bom, alguma coisa está muito errada. Eu vou ter que parar o que eu estou fazendo para reclamar, para correr atrás. Tudo que envolve burocracia é carga cognitiva estranha. Tá? E a gente tem muito disso, né? Na nossa vida, e muitas vezes no nosso trabalho também. Então é muito legal, porque o momento que a gente sabe o que é carga cognitiva, quais são os três tipos, a gente começa a olhar no nosso dia a dia, e eu faço muito isso com os times quando a gente faz, por exemplo, as reuniões de health check, né? A cada 13, 14 semanas a gente faz uma reunião de health check. A gente olha para a carga cognitiva, fala, legal, como é que tá, né? Como é que tá a carga boa, e é pertinente, e é estranha, tá pegando, né? E os times trazem, e isso gera muitas vezes insumos para que a gente tome decisões de ou mudar ferramentas, ou procedimentos, automações, etc. Então, bem legal. Muito bom. Então, olha, a gente falou de número de Dunbar, a gente falou que está ligado ao tamanho do time e a equipe como a unidade de valor, né, de entrega de valor. A gente falou da lei de Conway, como a gente estrutura os nossos times, as nossas equipes, e como que a gente controla a carga cognitiva dessas equipes para poder gerar mais valor, né, ter um fluxo otimizado de valor. Tudo isso está nesse livro. Olha como esse livro vai longe, né? Muito legal. Eu trouxe aqui algumas estratégias que eu acho que é interessante, só para ilustrar, né? Principalmente com relação a cada tipo. Então, intrínseca. Reduzir ou minimizar através de treinamentos, práticas, né? E outras formas, outras técnicas que a gente tem de capturar esse conhecimento, né? De adquirir esse conhecimento, tá? A estranha, a gente tem que eliminar, o ideal seria eliminar, tá? Seja através de um processo claro, uma definição e um acesso muito rápido e fácil à definição, a um passo a passo, né? Ou seja, através da automação, que é o melhor dos mundos, né? Eu só aperto um botão e tudo está resolvido. E isso a gente pode fazer oferecendo serviços. E isso é legal, porque já estou apontando aí para uma solução que a gente vai ver já já, né? O oferecimento de serviços internos dos times, que é para reduzir a carga cognitiva estranha. E a pertinente, a gente tem espaço para se dedicar a ela, para explorar, fazer os experimentos. E aqui entra toda aquela parte que a gente conhece de pesquisa, de discovery, né? De descobrir o que os nossos clientes realmente precisam, de medir feedback, o quanto a gente está alinhado às necessidades, né, seja dos nossos clientes, do mercado, e o quanto a gente está na frente dos nossos competidores, estudando soluções futuras. Tudo isso está dentro da carga cognitiva pertinente. A gente tem que ter espaço para isso, né, Pilar? Senão os times ficam tão envolvidos no seu dia a dia que eles não exploram, eles não inovam. Né? A gente mata a inovação com a rotina. Né? Boa. Boa. Legal. Então, resumindo, a ideia é que a gente limite, né, o tamanho dos, seja serviços ou produtos de software, a carga cognitiva que as determinadas equipes conseguem lidar. Pensando que a gente tem equipes pequenas, obviamente existe um limite pequeno também de carga cognitiva. Tá? E a gente já sabe que equipes grandes não são a solução. A solução é ter mais equipes e não uma equipe maior. Né? Então, para que isso seja viável, a gente tem que ter muita atenção à carga cognitiva, ela tem que ser medida constantemente, porque ela vai variar.
né? Lembrando que, por mais que a gente queira que as equipes sejam estáveis, elas são fluidas, né? Mais ou menos, elas são fluidas, pessoas saem, pessoas entram, pessoas desistem, ou saem de férias, ficam doentes, ou mudam de emprego, e tudo isso altera, né? E a gente, então, tem que estar sempre fazendo o controle e a medição disso para sempre manter isso sob né, o nosso controle sobre os limites, da gente não extrapolar. Isso aqui é um segredo de sucesso, tá? Quando a gente fala de team topology, a gente fala muito, as pessoas pensam muito em, como é que a gente vai estruturar os times? Legal, mas depois que estruturou, né? Eles estão no tamanho correto, o que a gente alocou de domínio está correto para essas pessoas que estão no time. Então, olha que legal, né? Começa a vir a dimensão humana. E eu sempre gosto de trazer isso, porque às vezes eu acho que na nossa indústria, né, em software, e às vezes eu vejo duas grandes divisões, assim, né? Uma que o pessoal chama pejorativamente de abraçadores de árvore, que eu acho horrível isso, né? Chamar desse jeito, É. né? Mas o pessoal chama, né? E outra é aquela cultura do engenheiro, que é também uma versão estereotipada do cara tacanho, tapado, que Linha só de pensa. produção, né? Cara, não é nem o extremo nem o outro, a gente tem que se encontrar no meio, né? Tem um lado muito técnico, e eu sempre me lembro do Extreme Programming, né? Porque o Extreme Programming ele é uma metodologia que foi criada para programadores, Uhum, estritamente programação, lá no nome, né? Mas ela tem um aspecto humano muito forte, né? Uma das principais práticas do Extreme Programming, e isso surgiu lá em 90 e tantinho, né? No século passado, né? é. Você não trabalhar mais do que 40 horas por semana. Por que eles estavam falando isso? Pô, gente, precisa evitar o burnout, né? Esse é um Uhum. aspecto. Então a gente precisa olhar. Carga cognitiva é um aspecto humano, né? Se você sobrecarrega os times, você está sendo desumano, né? E o efeito disso é péssimo para o negócio também. É o famoso tiro no pé, né? É o famoso tiro no pé. Boa. Chega de blá blá blá, de tudo isso, vamos falar de topologias, né? Para isso que a gente está aqui. Mas é importante, para eles chegarem nessa conclusão, eles percorreram esse caminho que eu resumi aí nessa historinha que eu contei. O que é a conclusão deles, tá? No livro eles propõem o seguinte: a gente consegue estruturar os times usando 4 topologias fundamentais, 4, digamos assim, templates, né? 4 abordagens de times diferentes, de equipes diferentes, tá? E eles deram um nome para cada uma dessas abordagens, tá? Aqui estão os nomes originais, já já vou trazer as traduções. Streamline Team seria a equipe alinhada ao fluxo. Essa é a equipe Scrum por excelência, né? Usando o Scrum como exemplo, é uma equipe Scrum que tem o domínio, né, do seu escopo, da sua missão, do início, desde o discovery até o fim, até o delivery, até na mão do cliente. Tem todo o fluxo de valor. Então, esse seria uma equipe alinhada a fluxo, ou em inglês, streamlined. No geral, a gente quer que tenha um grande número de equipes streamlined nas nossas empresas, porque são elas que entregam Entregam valor. valor. Né? Então, a gente quer focar nessas aqui. Uhum. Mas estou vendo outras cores aí, Renato, né? O que são esses caras aí? Esses caras existem para que essa equipe consiga entregar valor. Então, eles existem para minimizar a carga cognitiva de uma equipe alinhada a fluxo. E aí a gente tem a equipe habilitadora, enabling, a gente vai falar de cada uma delas, tá? A equipe de subsistema complicado, esse palavrão aí, a gente vai explicar o que é, e a equipe de plataforma. E todas elas existem para servir, né, no sentido de liderança servidora, né, de ajudar ou habilitar as equipes alinhadas a fluxo. Por quê? São as equipes alinhadas ao fluxo que interessam. São elas que entregam o valor diretamente para o cliente. Essas aqui entregam indiretamente e são necessárias para que aquelas equipes consigam fazer o trabalho delas. Esse é o resumo das 4 topologias fundamentais. Para que isso funcione, eles também desenharam 3 modos de interação, ou seja, como que essas 4 topologias fundamentais, elas trabalham juntas. Então, eles preveem 3 formas de interação. A colaboração, ou seja, quando você tem
duas equipes trabalhando juntas mesmo para valer por um período de tempo. Tem alguns pontos importantes para falar sobre isso. Tem um trabalho que seria traduzido como X como serviço, né? X as a Service, que é, por exemplo, a gente não tem Software as a Service, né? Que é a maioria dos serviços de nuvem que a gente tem. Aqui a gente teria uma equipe que fornece serviços para outra equipe, né? Então, através desses serviços, ela diminui a carga cognitiva e, normalmente, esses serviços são oferecidos a equipes alinhadas ao fluxo para que elas não precisem se preocupar com essas coisas. Tem outra equipe fazendo esse negócio aí, você não precisa se preocupar com isso, foca no seu fluxo de valor, que a gente faz isso aqui, você pode ficar tranquilo, vai lá e trabalha. Então, interagem de uma maneira muito desacoplada, né? E pouquíssimo, praticamente não tem colaboração, a colaboração existe no início, só depois, basicamente é um serviço, tá? Você consome e pronto, é isso aí. E ainda um especial, que é a de facilitação. E aqui é basicamente a transferência de conhecimento, né? Então, por exemplo, você, eu, nós somos aí instrutores, consultores e coaches, etc. Nosso trabalho é um trabalho de facilitação, né? A gente normalmente entra na empresa ou trabalha com um time para transferir um conhecimento, ajudar esse time a crescer através de uma transferência de conhecimento ou facilitando o ganho de experiência. E é um tipo de colaboração específica e temporária também, tá? Para que o time absorva aquele conhecimento. Feito isso, a gente sai e vai ajudar outra empresa, outra equipe, etc. Então, essas são as formas de interação. E isso é o resumo de todas, né, de toda a forma como as equipes vão se estruturar e vão conversar entre si. Essas 3 modos de interação e as 4 topologias fundamentais. Então, conforme a empresa, conforme o lugar, a gente vai ver desenhos parecidos com esse aqui, né? Então, imagina o fluxo, as equipes alinhadas ao fluxo, elas são sempre esse retângulo compridinho, né? Para dar essa ideia de que tem um início e um fim, né? De discovery, delivery, etc. Elas são apoiadas, seja por equipes de plataforma, seja pelas equipes de subsistema complicado. Como é complicado, eu vou explicar depois. Através do X como serviço, tá vendo? Oferecendo serviços. Às vezes a gente tem uma colaboração, tá vendo ali o subsistema complicado, ele tem uma área de sobreposição com o time da equipe, porque eles estão colaborando com alguma coisa específica. É temporário, tá? Provavelmente eles precisam colaborar para gerar algum tipo de produto ou serviço. Feito isso, eles desacoplam de novo, tá? Mas é coisa que acontece temporariamente. E a gente tem uma equipe de habilitadora, que está lá passando um determinado conhecimento para aquela equipe alinhada ao fluxo. Também é algo temporário, às vezes um pouco mais estendido, às vezes menos estendido. Então, conforme o período, né, e conforme a empresa, a organização, a gente vai ter diagramas como esses, mostrando como essas equipes estão interagindo, né? Ou seja, a topologia dessas equipes. É bem legal, né? Bem interessante. Bacana. Boa. Vamos prosseguir? Tem alguma Sim, pergunta? mano. Ah, tô impressionada. Falei, como que eu não pensei nisso antes? É bem legal, o trabalho deles é uma coisa Ah, muito, muito, muito bacana muito mesmo. legal. E é legal porque, assim, né, acho que como as grandes, não vou dizer revoluções, mas evoluções, elas são assim, né? Tem um ditado em inglês, uma expressão que é "We stand on the shoulders of giants", né? Ou seja, hoje, se nós estamos aqui em cima, é porque a gente está nos ombros de gigantes. E é o caso. Uhum. Eles montaram isso tudo no trabalho que veio de muita gente importante e legal, né? Então, todas essas descobertas, né, de Dunbar, de Conway, principalmente Conway, o estudo do Sweller em carga cognitiva, todo o trabalho do movimento ágil, tudo isso culmina. Então, é uma grande evolução das coisas. E normalmente as evoluções elas perduram, né, Pilar? Isso aqui é legal. Eu tô bem cheio, para te falar a verdade, de ouvir que o ágil vai morrer, porque ele não morreu até agora, né? Tá firme aí, né? Falaram Porque é isso do preditivo, Pois é, que e o tá aí, né? PMBOK já era. Que, gente, Já mataram, provavelmente o né? ano que vem ou no próximo vai sair a 8ª versão do PMBOK. Versão nova, né? Exato.
Pois é, são os iconoclastas, eles Ah, querem destruir os ídolos. Então, eu acho que é bem por aí mesmo. Essa evolução, ela é sempre muito bem-vinda, né? Muito legal isso. Então, bacana. Então, falando, né, das equipes alinhadas ao fluxo, que, como eu disse, né, já adiantei, elas são as principais equipes. Se a gente pudesse, a gente só teria elas, né? E se a gente tiver uma empresa, uma organização, onde a gente só tem equipes alinhadas ao fluxo, é o melhor dos mundos, é o paraíso, tá? Mas, muitas vezes, isso não é possível. Por que que elas são tão importantes? A gente já adiantou, né? É a entrega de valor. Se elas são as principais equipes que têm como responsabilidade a entrega de valor, não tem nada mais importante, né? Nós existimos para entregar valor, sejam quais forem os nossos clientes, né? Internos, externos, etc. É, muito importante que está mostrando aqui, né? Tem a responsabilidade de ponta a ponta, tá? Desde o momento que nasce a ideia, né, concepção, até o momento que isso vai lá para produção, para uso, né? Existe uma expressão muito usada e que resume o DevOps, que é você constrói, você suporta, né? Que antes do conceito do DevOps era eu construo, você suporta, né? Tinha é. aquela parede, aquele muro no meio, né? A gente empacotava o sistema, eu sempre tinha essa imagem na minha cabeça, né? Bota o sistema num pacote, enrola com durex, joga por cima do muro, pega aí que agora o filho é teu. Era isso, né? O DevOps veio para derrubar esse muro. Essa é a parte legal. Então a gente, assim, eu construí, eu vou suportar. E eu tenho que me estruturar para isso. E isso é interessante, porque eu tenho a visão de ponta a ponta e não existe handovers, famosos handovers, né? Passagem de bastão. Isso é muito importante. A gente perde muito conhecimento, inúmeros, né, desafios nisso. A gente tem que fugir um pouco disso. Então, olha só, isso permite o feedback rápido, né? Que a gente tem o controle de toda a cadeia de valor, a gente sabe o que está acontecendo lá na ponta e isso acaba nos trazendo os insumos para que a gente continue melhorando cada vez mais a nossa entrega de valor. Então, essa é a ideia. Então, a gente quer valorizar e maximizar as equipes alinhadas ao fluxo. Tá? Uns pontos, né, que caracterizam, tá? Guiados por experimentos e resultados. Cultura de agilidade é uma cultura de experimentação, né? A gente fala isso o tempo todo, a gente fala de modelo empírico, né? No Scrum. É uma cultura de experimentação, porque o que a gente está fazendo é algo complexo e a gente aprende. Complexidade a gente só consegue aprender através de experimentos, né? Tentativa e erro. Então, aí a gente tem as capacidades que a gente espera numa equipe desse. Aqui está uma mistureba de tudo, obviamente, não, nem todas as equipes vão ter tudo isso, mas normalmente vai ter o representante de UX, vai ter alguém que vai tratar, ou a equipe vai tratar de métricas e monitoração, de testes e, né, quality assurance, segurança, desenho, arquitetura, próprio desenvolvimento. Olha lá, CI, CD está aqui, não está numa equipe separada, né? A gente está falando da integração contínua e o deploy contínuo, está aqui dentro. Infraestrutura e operações também, por isso que é ponta a ponta. Esse é um grande desafio, né, Pilar? A gente sabe que tem muita empresa que está muito longe disso, mas é onde a gente quer chegar. Não ter, porque isso diminui dependências, isso praticamente Uhum. remove dependências. E se a gente não tem as dependências, a gente tem um fluxo otimizado. Esse é o nosso nirvana, né, onde a gente quer chegar. Legal? Que mais? Importante, né? Os comportamentos. Ó, foco de longa duração, um pequeno número de produtos ou serviços. Por que pequeno número? Carga cognitiva. Acabamos de falar, importante. Eu não posso ter um domínio muito grande. Se o domínio começa a crescer muito, eu vou sufocar esse time. Ele não vai conseguir entregar valor O no pessoal não ritmo que dá conta, né? Não dá conta, fica louco, vai embora. exatamente. Tá? E tem perda de conhecimento, né? Uhum. Muito ruim. E a longa duração é justamente para a gente ganhar em sinergia, né? Ganhar o time produz melhor e se torna um time muito mais funcional e mais feliz, inclusive. Né? As pessoas que trabalham muito tempo juntas, elas aprendem a lidar umas com as outras. Né? Uhum. Eu gosto desse conceito, eu já ouvi vários autores falando desse conceito, que eles chamam em inglês de software gardening, né? Que gardening sendo cuidar do jardim, né? Que o software, a gente tem que olhar para software não como uma fábrica, mas como um jardim, que é cultivado. Né? Então, você tem que cuidar. Tem coisas que você tem que plantar, regar, podar para que ela dê flores. Então,
essa ideia do Software Garden é muito interessante. E o Jardim Isso leva tempo, isso aí por isso tá que eu ligado falo. ao refactoring lá do XP? Ou Eu acho que tem muito a ver com o refactoring, sim. E o refactoring seria tirar as ervas daninhas, né, do é, jardim, então. né? Aham. É uma atividade importantíssima, né? Uhum. Porque tipo, a técnica nada mais é do que a erva daninha. Se você não cuida da erva daninha, ela toma conta do jardim, Uhum. né? Boa. Não tinha me ligado que eu podia ter feito esse link, mas é muito bom, tá? Foco muito grande em quem a gente está servindo, seja os nossos clientes, nossos usuários, fluxo contínuo de valor, né? De forma segura e independente. Para isso, a gente tem que ter todas as capacidades dentro do time e ter menos dependência de outros times. Por isso que a gente tem aquelas formas de interação predominantemente de serviços, porque a gente acaba sendo independente. Eu só consumo um serviço quando eu preciso, né? Ó, mínima quantidade de handoffs, handovers, para não ter dependências, né? Interagir com as outras equipes quando necessário para ajudar, equipe é um trabalho de interação de habilitação ou facilitação, descobrir, melhorar, seja através aí de uma colaboração temporária ou não. Então, bem legal, é onde a gente quer focar. Boa. Aí a gente fala de equipes de plataforma, tá? Fala-se muito, aliás, o conceito de plataforma é muito antigo, né? Nenhum deles inventou isso aqui. É bem antigo você ter equipes que promovem ou fornecem determinados serviços para que outros possam consumir. Essa é a ideia de você ter uma plataforma, né? Uhum. E o que essas equipes fazem, então? Elas trabalham junto com as outras equipes para ver, olha, o que a gente pode fazer para vocês de forma que vocês possam ter um fluxo melhor de valor para os nossos clientes. Vamos descobrir o que a gente pode fazer. Então, esse é um período de colaboração, né, curto, temporário, até que eles consigam desenvolver juntos minimamente os serviços necessários. Aí isso é internalizado pela equipe de plataforma que transforma essa necessidade num serviço que é oferecido, tá? Desacoplado para que não tenha independência, né? Logicamente independentes, assíncrono, de preferência guiado por mensagens, ou seja, bem desacoplado mesmo, tá? Uhum. E cada serviço completamente controlado por uma equipe que tem a capacidade cognitiva de construir, testar, liberar e operar esse serviço. Ou seja, a equipe de plataforma, ela é como se fosse uma equipe alinhada ao fluxo interno. É isso que ela faz, né? Ela Ela fornece o oferece serviço, né, para outra para uma equipe. equipe interna. Exatamente, né? Uhum. Então, é bem legal esse conceito. Boa. O que a gente tem, então? Permitir que as equipes alinhadas ao fluxo entreguem trabalho com autonomia. Essa é a ideia. Então, a gente está diminuindo a carga cognitiva deles. Então a minha É equipe, sendo de fluxo, eu consumo o trabalho deles. Se eu precisar, isso, eu faço o consumo. Tá. exatamente. E à medida que eu vou descobrindo necessidades, né, que elas vão surgindo, eu levanto essa necessidade. Isso acaba Uhum. sendo uma solicitação de um novo serviço que a equipe de Perfeito. plataforma vai desenvolver. Muitas Uhum. vezes em colaboração, em parceria, feita o desenvolvimento, acaba a parceria e oferece como um serviço normal. Essa é a ideia. Outra forma, a gente falou, são as equipes habilitadoras, e aí, nessas equipes, a gente tem, normalmente são especialistas, né, em algum domínio técnico, algum produto, e aqui a ideia é que essas pessoas tenham espaço para experimentar, pesquisar. Por exemplo, Development Experience, Developer Experience, DX, a gente fala muito, tá? A equipe de DX, o propósito delas, dessa equipe, é fornecer a melhor experiência possível para os desenvolvedores, em termos de ferramentas, processos, práticas, etc. Então, eles têm que ter tempo de estar sempre aprendendo, sempre estudando, sempre experimentando, para que eles possam oferecer tudo que existe de bom, de melhor, de mais atualizado para a comunidade de desenvolvimento. Então, sejam frameworks, ferramentas, etc. Em geral, super colaborativos por um período específico, onde eles transferem esse conhecimento. Então, eles vão gastar grande parte do tempo deles aprendendo e aprimorando isso, torna isso, sejam boas práticas, sejam ferramentas, o que quer que seja, e aí eles passam esse conhecimento para as equipes alinhadas ao fluxo. Então, eles funcionam como consultorias internas, tá? Aos times, às equipes internas.
Então, bem legal esse conceito também, tá? Para quê? À medida que eu transfiro conhecimento, eu estou aumentando a autonomia, e eu quero que as minhas equipes alinhadas ao fluxo sejam autônomas. Elas, pode ser que elas não tenham tempo de fazer todo o trabalho que eu tive que fazer, de estudar, de experimentar, de olhar opções diferentes e selecionar que seja mais adequada ao nosso ambiente, à nossa realidade. Mas elas precisam do conhecimento que a gente, de certa forma, curou, né? Fez a curadoria, e entrega pronto para elas. Passa esse conhecimento e elas passam a agir de maneira autônoma depois que a gente ensinou, seja o que quer que seja que a gente esteja ensinando. Tá? Então, é bacana, não é muito comum a gente ver, mas quando existe, a gente tem um ambiente de aprendizado contínuo, né? Porque não. Uma pergunta, então. Eu, quando estava numa empresa, eu estava na área de engenharia de software e uma das tarefas da equipe era procurar ferramentas para facilitar a vida dos desenvolvedores. Uhum. É essa a missão dessa equipe habilitadora. Boa. Imagina o seguinte, quando você parava de desenvolver para analisar, por exemplo, a nova versão do Visual Studio. Uhum. Que carga cognitiva estava aumentando? Exato. Uhum. É melhor A ter alguém estresse, fazendo isso para mim, né? E só me exata. entregar pronto e falar assim, ó, é assim que funciona, é isso, são esses passos E que você precisa seguir. Ah, olha, a gente já configurou para você, está uhum. aqui. A gente já montou a infraestrutura toda, está aqui, tá? Não precisa se preocupar, servidor, está tudo pronto. Ah, já subimos as máquinas virtuais, está tudo as permissões na nuvem, está tudo pronto. É assim que vocês fazem, passo a passo. Pronto, Ah, saiu, usa. beleza, Justamente para não sobrecarregar a carga cognitiva estranha. perfeito. Exatamente. Uhum. Por isso que eles E- dizem, a colaboração pode ser temporária ou de longa duração. Às vezes é algo que vai sendo transferido aos uhum. poucos, talvez complexo, né? Mas é uma colaboração temporária. Tá? Perfeito. Uhum. E, por fim, este cara aqui, que já deu muita polêmica, e não é muito comum, né? Mas ele existe, né? Não pelo fato de não ser comum que ele não exista. Que a gente traduziu, né? O manual traduziu como equipe de subsistemas complicados, exatamente, literalmente complicated subsystems. Isso aqui é muito específico em situações onde a gente tem uma parte do sistema que é muito especializada, tá? É algo que precisa de um conhecimento muito especializado e a gente provavelmente não tem dinheiro para ter especialistas nisso. A gente tem um pequeno grupo de pessoas que custam caro e são especialistas numa área específica de conhecimento. Então, para a gente alavancar esse conhecimento, a gente cria uma equipe para que essas pessoas sejam compartilhadas, que elas possam ajudar os outros times com esse conhecimento específico. Por exemplo, poderia ser uma equipe especializada em inteligência artificial. Uhum. Tá? Poderia ser isso, alguém que é altamente especializado e que vai mergulhar nisso em seguros, por exemplo. É alguém especialista lá em cálculos autuários, né, que chama, né? Que é uma Uhum. coisa complexa, né? Então, tem um time que faz isso. Mas essas pessoas são caras, a gente não tem como contratar um de cada um e botar dentro das equipes. Né? A gente não vale a pena, não é viável. Então, a gente cria um time de subsistema complicado que passa a ajudar, seja através de colaboração, seja através de habilitação, os outros times para que eles não precisem aumentar a carga cognitiva deles. De novo, né? O propósito aqui é controlar a carga cognitiva das equipes alinhadas ao fluxo. Tá? Obviamente, a gente precisa controlar a carga cognitiva de todo mundo. Se esse exemplo aqui que eu dei for muito demandado e o domínio começar a aumentar demais, talvez a gente precise de mais uma equipe de subsistema complicado para tratar de aspectos diferentes. Uhum. E a mesma coisa a plataforma, e a mesma coisa a habilitação. Todas as cargas cognitivas têm que ser controladas. Mas, obviamente, a principal preocupação, né, e o principal foco é nas equipes alinhadas a fluxo. Certo? Certo. Esse aí é o quarto tipo de topologia menos comum, menos popular da gente enxergar, mas que existem, né? Ele dá um exemplo, tem um codec específico de processamento de vídeos, ou um modelo um matemático, um módulo de conhecimento facial, coisas muito específicas, né? Tem que ter um conhecimento bem profundo, e aí realmente a gente precisa
colocar isso dentro aí de uma equipe dedicada. Tá? Essa é a ideia. E aí a gente tem os modos de interação, né? Que acontecem, na sua maioria das vezes, o que a gente quer é o X como serviço, porque ele é o modo onde você tem menos custo, né? Ele é barato. Uma vez que você tem um serviço desenvolvido e você oferece aquele serviço, ele só precisa ser consumido. Então, Uhum. é o que a gente quer. A colaboração é cara, mas ela é muitas vezes necessária. Então, a gente precisa ficar de olho. Algumas das indicações que a gente, inclusive, a gente mede isso lá onde eu trabalho, a gente de vez em quando faz umas pesquisas, né? Solta umas pesquisas para descobrir como é que estão as colaborações, né? Elas são muito frequentes, isso é um sintoma ruim. Se a colaboração é muito frequente, a gente precisa entender por quê. A gente está colaborando, o time está colaborando com mais de um time por vez, isso é péssimo também, né? Porque aí começa, imagina só, colaborações muito frequentes, colaborações com mais de um time, e quanto tempo duram essas colaborações? Precisa medir essas coisas. O É, ideal é. deixa eu só te interromper, que essa é uma questão interessante, porque geralmente a gente fala, mas a colaboração é muito boa. Então a gente tem que separar a definição de colaboração aqui, né? Porque não é a A colaboração de, colaboração, eu estou te ajudando, estamos juntos pelo é, mesmo propósito, não é isso, né? a colaboração interna, essa é massa e tem que ser Uhum. maximizada, interna da equipe. A Uhum. colaboração entre equipes é cara, Tá. ela é cara, né? Você tem que estar Então, parando outro time para poder resolver algum problema ou exatamente. desenvolver alguma coisa no seu. Tá, tá. E ela é muito importante em determinados momentos, porque você Uhum. precisa juntar os conhecimentos das duas equipes para Uhum. que de lá saia uma solução, seja um serviço, seja um novo curso, uma nova habilitação de conhecimento, por exemplo, para um time facilitador, né? Mas ela tem que ser controlada. Ela é importante, ela tem que existir, ela vai existir, mas Uhum. ela não pode perder o controle. Esse aqui é o ponto, né? Certo. Senão, E a a partir gente, dessa colaboração entre times, eu poderia criar um serviço, então. por Aí, exemplo, por exemplo. perfeito. E aí não Por teria exemplo, mais, né? Eu só consumiria aquele serviço e pronto. Legal. isso. Uhum. Se eu conseguir, através da colaboração, que o time de, por exemplo, plataforma, poderia Perfe- ser um time alinhado a fluxo, uma plataforma. Junta por Uhum. um tempo, pode ser. Aí tem várias estratégias, né, Pilar? Você pode, Uhum. por exemplo, juntar os times e fazer eles funcionarem como um time durante um tempo, você pode juntar Tá. algumas pessoas, Uhum. tem várias formas de fazer isso. Mas o importante por um tempo definido, ficou claro o que precisa ser feito, todo mundo concorda, legal, o time plataforma sai de cena, faz a sua mágica e oferece serviço. Essa é a ideia. Perfeito. Legal. Essa é a ideia. Boa. E aí a gente vai chegar, então, nesse exemplo aí que vai ser. Então, a, a gente, falando, né, das formas de interação, a gente falou um pouquinho. A Uhum. colaboração, basicamente, trabalhar um time e trabalhar com o outro. É isso. Colaboração é isso, trabalhar juntos, né? Então, quando a gente precisa descobrir alguma coisa rapidamente, uma coisa nova, aprendizado rápido, isso é importante. Junta as pessoas, junta as cabeças, né? A famosa sabedoria do time, né? As pessoas vão compartilhar seus conhecimentos, vão discutir soluções e a gente faz uma descoberta rápida de uma solução que pode ser boa para todo mundo. Então, ela funciona muito bem nessas situações. Importante, né? Tem que existir alinhamento, bom alinhamento, vontade e habilidade de trabalho junto com outras equipes. Então, de novo, o aspecto humano, né? E eu sempre falo, gente, como que a gente faz isso sem coach, né? Você tem que ter alguém ali facilitando, uh, percebe, né? Não é à Uhum. toa, não é à toa, Larga né? lá e se viram, né? Eles se viram, né? Não vai funcionar, né? Então tem que ter uma pessoa neutra que facilite, que Uhum. oriente, faça com que aquilo seja produtivo. Por quê? Porque existe esse aspecto humano que não dá para a gente, né, tirar. Estamos tratando de pessoas, ainda estamos tratando de pessoas, né? É. Então precisa ter alguém para olhar e ajudar isso a funcionar. Né? Então, o papel de um coach ou Scrum Master, o que é o nome que quiser dar para mim, tudo igual. Eu não gosto desses nomes diferentes, para mim é uma coisa só. É importante, né? E assim, as equipes colaboram mantendo as suas identidades, pode ser, né? Ou pode ser que por um período, né, pequeno crie-se um novo time só para fazer aquilo lá e depois desmembra. Pode ser também. Tá? Como se fosse ali uma colaboração mais intensa, onde você precisa todo mundo junto o tempo todo.
Então, existe uma solução única? Não, a gente vai ter que olhar cada uma delas e ver como que a gente pode, qual que é o ideal para aquela situação, né, para aquele contexto. X como serviço, a gente falou bastante, mas, né, só relembrando, basicamente produzir um serviço que vai ser oferecido para as equipes consumirem. E é isso mesmo, é o mínimo de colaboração aqui, tá? Talvez no início para descobrir o serviço, depois que o serviço foi criado e foi disponibilizado, é o consumo daquilo. Então, ele passa a ser uma coisa assim muito barata, né? Muito barata mesmo. E a facilitação, né? Que aí sim a gente tem uma equipe trazendo conhecimento para outra. Então, não é mais a colaboração, né? A facilitação é meio que unidirecional, né? A colaboração é bidirecional, né? A gente tem as duas equipes se ajudando. Na facilitação, ela é unidirecional. É uma equipe que traz o conhecimento, traz a experiência para passar a transferir todo esse conhecimento e ajudar no controle da carga cognitiva da equipe que está recebendo esse trabalho, seja, às vezes, muitas vezes, através de treinamento, outras vezes através de coaching ou de facilitação. Então, é um trabalho assim, as equipes de facilitação, elas normalmente trabalham com várias outras equipes ao mesmo tempo, né? Porque elas estão oferecendo essa colaboração temporária muito pontualmente, né? Para quem precisa. Então, são equipes com grande mobilidade. Né? E é isso que nós temos, tá? Colaboração é alta interação, precisa de respeito mútuo, fundamental, né? X como um serviço, a ênfase é na experiência de quem vai consumir isso, ou seja, o seu usuário, e na facilitação a ideia é ajudar e ser ajudado. Eu gosto desse quadrinho que tem no finalzinho do livro, porque ele mostra assim, um resumo, né? Do lado esquerdo a gente tem os 4 tipos de topologias básicas, né? Fundamentais, alinhado ao fluxo, habilitadora, subsistema complicado e plataforma, e nas colunas a gente tem os tipos de interação. Tipicamente, o que a gente gostaria de ver, né? Alinhado ao fluxo, ela vai tipicamente ou colaborar ou interagir com um serviço, né? Eventualmente, uma facilitação. Já a equipe habilitadora, tipicamente, facilita, né? Porque é o arroz com feijão deles. Subsistema complicado e plataforma, tipicamente, estão oferecendo serviços. É justamente isso que eles fazem. E, eventualmente, podem estar numa colaboração. Então, é um guia muito legal, um guia básico. Uma colinha para a gente saber o que cada É, equipe, como é a funciona, né? colinha. E você sabe que eu uso, porque assim, quando eu vejo times que estão fora dessa colinha, acende a luzinha amarela, né? Legal. Acende o sinalzinho amarelo. Opa, o que está acontecendo? Vamos enxergar, pode ser natural, o momento que eles estão passando, ou alguma coisa, né? Tem algum desvio que precisa ser investigado, né? Não sei se você conhece esses caras aqui, o Comic Agile, eles são ótimos, são 2 dinamarqueses, e eles usam o humor para ensinar agilidade, e são ótimos mesmo. Aliás, um deles, o Lukshan, agora ele é facilitador de Management 3.0, ele está entrando na seara do Jürgen Appelo, e ele está utilizando todo esse humor também nas palestras dele. E eles são grandes fãs do trabalho do Skelton, do Matthew Skelton e do Manuel Paes, grandes fãs. Mas, como dizem, né, lá os criadores dos Simpsons, a gente só tira sarro daquilo que a gente gosta, né? Pois Então, é. eles fazem assim, eles não perdoam ninguém. E eu gostei muito quando eles trouxeram esse quadrinho, onde eles criticam, né, de maneira muito sarcástica, inspirada, aí, os 4 tipos de topologias, né? Então, lendo aqui a tradução, né, porque eu não tinha como traduzir ali, o que eles estão falando dos times, as equipes alinhadas ao fluxo. Eles estão dizendo assim, ó, nós somos tão multidisciplinares e generalistas que a gente não é bom em nada. É muito legal. Aí vai assim, a equipe facilitadora, né? Habilitadora. Nós deveríamos ensinar as nossas competências aos outros times, né? Esse é o propósito. Mas acabamos fazendo o trabalho nós mesmos porque é muito mais rápido. Muito bom também. Já o subsistema complicado, assim, as pessoas acham que o nosso sistema requer competências muito avançadas, mas, na verdade, nós simplesmente não queremos compartilhar o nosso conhecimento. Nossa, só tem velhinho. Olha, você pegou na hora. Uma pessoa olhou esse quadrinho no LinkedIn e falou: eu
estou vendo que nesse subsistema imobiliário só tem pessoas acima de uma determinada idade, né? E aí os caras riram, tudo a ver, né? E já o time, né, a equipe de plataforma, diz assim, ó, sem a gente, os times, as equipes alinhadas ao fluxo não conseguiriam entregar nenhum valor. Além disso, nós detestamos conversar com os usuários finais e com todas as outras pessoas, os nerds, né, total. Total. Mas eu gosto muito do trabalho deles. Aliás, eles vão lançar já o terceiro livro. E eles vão muito em pontos nevrálgicos, né, da agilidade em geral, mas sempre com um aspecto muito pedagógico. Eu acho legal isso, né? E eu lembro quando eles soltaram esse quadrinho, eles pediram desculpa, falaram assim, a gente adora o trabalho de vocês, Matthew, Manuel, não é nada, é que a gente quis fazer uma piada. Então é isso. Eu queria só encerrar, Pilar, lembrando que o Tintopolis ele já está lançando certos, digamos assim, certas inspirações, né? E falando do Jürgen Apelo, já coisa de 1 ano e meio, 2, o Jürgen lançou o OneFix. Né? O OneFix ele é uma abordagem de design organizacional muito baseada no Tintopologies. Né? Aliás, o Jürgen diz isso abertamente no site do OneFix, está lá. Ele usa certos tipos de topologia sem mudar o nome. Ele falou, não, por que eu vou mudar? É isso mesmo. O né? nome é a cor do desenho, é igual mesmo. Mantém exatamente a cor, isso mesmo. Porque é isso mesmo, eu sou fã do trabalho deles, só que ele expandiu. Né? Então, o OneFix está indo um pouco além. Né? Eu acho legal isso, porque a gente vê certas evoluções né, e como coisas boas acabam inspirando outras coisas boas. Então, Perfeito. eu sou fã, eu acho que esse é um trabalho muito legal, é um trabalho, ele é agnóstico, ele não é um framework que é enfiado goela abaixo, ele traz ferramentas, né? A ideia do Anfix é muito parecida. Ferramentas, padrões que podem ser utilizados e que, obviamente, cada contexto vai implementar isso de uma maneira completamente diferente de outro, porque cada contexto é um contexto. Então, é isso aí. Então, sou Perfeito. fã, gosto muito e muito obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho sobre isso. Foi maravilhoso. Você pode descompartilhar a tela para a gente dar um tchau? Ó, fantástica a aula. Nota 10. Parabéns, hein, Renato? A gente precisa combinar para quem sabe uma aula aí de XP, que você tem especialização em XP, falar sobre Extreme Programming. É Eu gosto antigo, muito, mas muita gente usa coisas do Extreme e Programming e não não sabe sabe. exatamente. Eu comentei outro dia, não lembro quem que falou sobre isso, e eu falei, lembrei, foi o James Granning. James Granning é um dos signatários originais do Manifesto Ágil, um especialista em TDD, né? E ele é um grande proponente do Extreme Programming. E ele lançou um post muito legal no LinkedIn. Eu lembro que eu comentei e falei assim: olha, eu acho que eu estou num ponto da minha carreira, da minha vida, que eu quero voltar 20 anos, começar a falar de Extreme Programming de novo, porque eu acho que a gente perdeu o fio da meada. Perdeu. Que acho que são práticas, às vezes as pessoas fazem, não sabem por que estão fazendo, não sabem de onde veio. Então, tá aí um tema para uma próxima aula, hein? O que você acha? Conta Combina? comigo. Beleza. Então, vamos dando tchau aí, pessoal. Muito obrigada mesmo, Renato. Te agradeço imensamente a oportunidade aqui que você deu para a gente de falar sobre Tintopologies, que é uma coisa fantástica e que vai ajudar muita gente aí na área de agilidade. Muito Valeu, muito obrigado. obrigada, viu? Valeu.